Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas que originou esse canal aqui, que fala de japamalas e de espiritualidade, onde eu troco um pouco também a minha experiência e a minha visão com relação a esse percurso na espiritualidade. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos mantras, como que eu vejo os mantras, como que eu utilizo os mantras, a importância dos mantras e como que eles impactam de fato a nossa vida no dia a dia. Mantra, gente, é uma palavra que tem origem no sânscrito e quer dizer man, mente, tra, liberação, proteção. Então, quando a gente pensa na etimologia dessa palavra, a gente pensa em proteção da mente, liberação da mente. Então, essas palavras, essas sílabas, essas vibrações, elas têm essa função de criar um ambiente mental que nos protege, criar um ambiente mental propício para liberação, para limpeza, para liberdade. Então, o mantra, ele vai libertar a sua mente. Ele vai fazer isso através da vibração e do sentimento. O mantra é também definido como o poder do verbo. Então, além de a gente ter aí essa proteção da mente, ele tem essa função de proteção da mente porque ele é intencional. Então, veja só, não é só uma palavra jogada ao vento repetida, né? É a intenção que ela carrega. Então, quando essas sílabas, essas palavras foram aí intuídas, desenvolvidas, canalizadas por esses mestres, elas tinham toda essa capacidade dentro delas. A gente encontra isso, gente, dentro da nossa própria linguagem. O mantra é o verbo, é o que você diz. E essa linguagem, isso que a gente diz, né, a nossa conversa, ela é principalmente conosco mesmos. Quando a gente está em relação com o outro, a gente já tem ali uma espécie de filtro, né? Que é da nossa persona, a nossa identidade, muito daquilo que a gente constrói para viver em sociedade. Então, quando eu vou falar com um amigo, eu tenho uma forma de falar. Quando eu vou falar com o meu superior, o meu chefe, meu professor, alguém que eu tenho respeito, é uma outra forma que eu vou falar, né? E como a gente fala com a gente mesmo, digamos assim, a essência da nossa fala. É a pureza do nosso verbo. Então, essa observação de como é que a gente está falando com a gente mesmo, aqui dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, é muito importante. Por isso que eu percebo que muitas vezes repetir um mantra é um segundo passo, né? O primeiro passo é a gente entender o que a gente está falando com a gente, é entender o que a gente tá, qual que é essa nossa conversa interna. Essa nossa conversa interna, ela já está acontecendo. Você tendo ou não escolhendo o seu mantra, ele já está sendo mantrado aí, ele já está no seu inconsciente sendo reproduzido por você de alguma forma, que está gerando aí tudo que você conhece na sua vida, tudo que está manifestado na sua realidade. Sim, o mantra tem a capacidade de realizar as coisas, de manifestar as coisas, porque vai vibrar dentro de você, mas é preciso que você ressoe com essas palavras. Por isso que é importante a gente entender como a gente está se sentindo, né? O que a gente já está conversando com a gente, porque não está vazio, a gente já está tendo uma conversa interna com a gente. Na atuação, no teatro, existe uma palavra chamada subtexto. O que é o subtexto, né? O Stanislavski, que é esse estudioso da interpretação, ele fala que o subtexto é aquilo que a gente está pensando. Então, você pode chegar para uma pessoa e dizer que a ama, né, de várias formas. E aquilo que você está falando, muitas vezes não está conectado com o que você está pensando e sentindo. Então, você pode falar o contrário, você pode falar que odeia uma pessoa, eu odeio você, e lá dentro está gritando, eu te amo, né? Eu quero que você
fique comigo, né? Quem já viu uma cena dessas, assim, num filme, que o casal tá brigando, né? E você sabe, né, que ali tem muito amor envolvido, que o que eles querem é ficar juntos, né? E aquele conflito ali é só uma camada muito superficial do que realmente eles estão sentindo. A gente percebe muito isso na atuação. Não é diferente com a gente, a vida na arte, né? A gente vive um pouquinho dessa forma também. Muitas vezes o que a gente fala não é o que a gente está sentindo, não é o que a gente está pensando. E é por isso que alinhar essa coerência, né, mental, verbal, espiritual, sensitiva, é muito importante. Quando a gente entra em coerência, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente faz, existe um alinhamento, né? Então vamos imaginar que a gente está alinhando pontos e que pontos alinhados, né, podem se conectar com mais facilidade. Então, por isso que essa conexão, né, ela é realizada quando existe uma coerência. Em coerência, a gente realiza mais, a gente manifesta mais, porque existe um poder muito forte quando tudo isso está amalgamado, quando isso está tudo aglutinado para realizar alguma coisa. A origem dos mantras é muito anterior à Índia, tá, gente? Então, o Om, o Gam, Ganapataye, Namaha, tudo isso foi uma decorrência, tá? Que culminou ali na cultura indiana, principalmente, né? Na cultura hindu. Mas os mantras, gente, eles são anteriores. Eles vêm das culturas, dos povos que estão aqui na Terra há muito tempo. Aqueles povos originais que foram depois se espalhando pelo mundo com as primeiras glaciações que ocorreram no planeta Terra. Então esses povos, eles tinham uma espécie de sacerdotes, que eram chamados de xamãs, né? E esses xamãs, eles trabalhavam com a voz, eles trabalhavam com o som para alterar a consciência, o estado de consciência ali daqueles povos, né? Ou para entrar em transe, ou para mudar a vibração, para dançar, enfim, eles utilizavam o som e a vocalização para alterar o estado interno da galera ali da tribo. Então eles usavam esses sons, esses cânticos também para alegrar e para se comunicar com Deus, com deuses ou com o que eles acreditavam na época que era essa divindade. Então eles usavam esses sons para fazer essa conexão. Olha só que interessante, os mantras nos conectam com o que é divino. Então o mantra, ele é uma espécie de palavra mágica, sabe? Sim, Salabim, que seja feito, plim! Ele é essa espécie de palavra mágica, ele tem esse poder de colocar intenção naquilo que a gente faz. Vou ler um trecho de um livro aqui para vocês, vejam se vocês conhecem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Vocês reconheceram o livro? Vocês reconheceram aí essa bruxaria que está acontecendo aqui neste primeiro parágrafo da Bíblia Sagrada? Nós temos aí uma intenção de que algo se realize, de que algo se concretize. Então, gente, olha que interessante, né? Como é que Deus cria? Ele cria dizendo, ele cria falando, ele cria com o verbo que faça-se a luz. E a luz foi feita. Ele falou e aconteceu. Tinha ali uma interação dos elementos, né? Ele estava criando os elementos. Então, que interessante a gente pensar nisso, né? Os elementos já estão aí, eles já foram criados. Agora, nós, enquanto seres humanos, a gente vai manipular esses elementos para transformar a nossa realidade, para criar mais coisas para nós. Os elementos já estão aí, né? Ele criou a matéria-prima para a gente agora materializar novas coisas na nossa vida, né? Mas o que eu queria trazer aqui desse trecho é o verbo, é a potência do dizer. Então, olha só que interessante, né? Deus cria com o verbo. Ele podia falar, Deus pensou, Deus meditou. Não, Deus disse. Isso aqui, obviamente, é uma tradução da Bíblia, né? Que parece que já foi traduzida do grego,
né? E grego já é uma tradução, então a Bíblia ela tem aí muitos segredos dentro dela, muitos significados que a gente desconhece, mas basicamente ela utiliza muitas metáforas, né? E esse dizer, na minha visão, tem a ver com esse verbo, com essa nossa vontade. E se a gente quer criar algo, novas realidades, né? Novas formas, novas versões de nós mesmos, a gente precisa olhar para esse grande modelo que a gente tem, né? A criação divina. Então, nós somos criação divina e a gente cria a imagem e semelhança dessa divindade. Então, a potência do nosso verbo é muito grande também. Então, para mim, o mantra, ele é esse diálogo interno, essa conversa com nós mesmos dentro de nós, com o nosso Deus interior, né? E esse Deus interior, para ele ser ouvido, para a gente conseguir ouvir o que está sendo dito, a gente precisa estar presente. A gente precisa de atenção plena, a gente precisa de conexão, a gente precisa de equilíbrio, né? A gente precisa estar em contato com o nosso corpo, a gente precisa estar em contato com o nosso sentir. Então, nossa, mas eu não sei o que eu devo fazer. A gente precisa voltar para dentro para entender tudo isso. Realinhar, reconectar, para vibrar. É como afinar um instrumento, né? As cordas de um violão, elas precisam estar afinadas para que vibre aquela determinada nota, né? Então a gente precisa primeiro se alinhar para a gente conseguir ouvir aquele som com perfeição, para a gente conseguir vibrar aquilo que a gente quer manifestar. Então é como se eu fosse dar uma dedilhada numa nota, né? Mas se não tiver afinado, eu não vou vibrar o dó que eu tô querendo, vou vibrar uma outra coisa, né? Então, para mim, esse alinhamento, ele tá muito relacionado a esse afinamento, né? Esse afinamento e esse refinamento do nosso espírito, para que tenha coerência. Eu tenho um vídeo aqui no canal, ele é bem antigo, eu vou deixar linkado aqui para vocês, vou deixar nos cards para vocês darem uma olhadinha. É um vídeo que eu falo sobre criar o seu próprio mantra. Então, em conexão conosco, a gente consegue saber o que a gente precisa, digamos assim, né? Mas o que é o mantra? Que mantra que eu uso para isso? Que mantra que eu uso para aquilo? Eu recebo muitas essas perguntas. Que mantra que eu uso para conseguir dinheiro? Que mantra que eu uso para conseguir mais amor, perdão? Então, primeira coisa, conecte-se com você, com o seu espírito. Se alinha. Primeiro se alinha, né? Esse alinhamento, ele vai automaticamente, muito entre aspas, trazer o que você precisa. Vai te dar clareza do que você precisa. Eu acho que essa busca é um encontro conosco e não está em nada fora, né? Então eu acho que essa clareza, esse afinamento, né, dessa conexão vai nos trazer esse entendimento. E aí pode ficar mais claro o mantra, o que você quer verbalizar, o que você quer realizar. Certo? Era isso que eu queria trazer para vocês em relação ao mantra hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero deixar aqui também um convite para vocês seguirem as minhas outras redes sociais, @MirielleAlvarenga e @CentelhaJapamalas. No Centelha Japamalas todo dia eu coloco um mantra, uma afirmação, uma reflexão pra gente levar pro dia, né? Qual eu intuo de forma muito orgânica naquele dia para entregar para vocês. Também quero convidar você a curtir esse vídeo aqui, o like de vocês aqui é muito importante, ajuda a distribuir o vídeo para outras pessoas, ajuda a crescer o canal, me ajuda demais. Então, se você gostou, peço que você deixe o seu like. Compartilhe com outras pessoas se você acha que vai interessar também. E se inscreva no canal se você quiser receber notificações de novos vídeos, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!